Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito ansiosa para continuarmos a história que estamos estudando essa semana, a história de Jesus e seus discípulos. Antes da gente continuar a história dessa semana, vamos ler o texto, que é de Marcos 9:23, que nós estamos decorando, crianças. O texto é de Marcos 9:23 e diz assim: tudo é possível ao que crê. Vamos falar mais uma vez, crianças? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Crianças, depois que os visitantes celestiais partiram, depois que eles saíram da presença de Jesus, lembra que a gente estudou nas lições? Acho que já é uns 2 dias que a gente está estudando essa lição, que Jesus recebeu visitantes celestiais, que eram 2 pessoas, Moisés e Elias. E esses 2 visitantes vieram confortar Jesus num momento difícil. E aí os discípulos viram esses visitantes juntamente com Jesus. Vocês lembram? Então, depois que eles foram embora, Jesus ficou com uma aparência modificada, o rosto dele brilhava e ele estava reluzindo, não da forma que estava antes, quando a nuvem os cobriu. Porém, ele ainda estava com um brilho, sabe? E aí os discípulos ficaram tanto tímidos e com medo de falar com Jesus. E eles desceram a montanha silenciosamente. Isso nunca acontecia, porque os discípulos estavam sempre conversando com Jesus, sempre perguntando e aprendendo coisas novas, só que dessa vez eles estavam tímidos. Até Pedro, que sempre tinha alguma coisa para falar, estava em silêncio. E assim, desceram a montanha. Chegando lá embaixo, crianças, estavam os outros 9 discípulos que não acompanharam Jesus. E eles estavam ali desesperados. E quando viram Jesus, ficaram super contentes, porque eles estavam super ansiosos. Por quê, crianças? Enquanto Jesus estava lá em cima do monte, junto com os outros 3 discípulos, chegou até os discípulos um homem, e ele tinha um filho que tinha um espírito mau dentro dele. Ele estava endemoniado, assim como aquela garotinha, sabe? De histórias anteriores, daquela mãe que ela era grega. Então, a filha dela também estava endemoniada. E nesse caso, esse menino também estava nessa situação. Só que os discípulos não estavam com Jesus e tentaram de várias formas tirar o espírito mau daquele garotinho. Só que não conseguiram. Não conseguiram, fizeram de tudo. E aí, alguns escribas, alguns fariseus que estavam ali naquele meio daquelas pessoas começaram a zombar os discípulos. Vocês acreditam? E eles ficaram tão envergonhados e se sentindo tão mal que eles estavam muito ansiosos para que Jesus chegasse o mais rápido possível, para que eles saíssem daquela situação. E aí, eles tentaram de tantas formas e nada adiantava, porque o espírito mau que estava naquele garotinho apenas debochava dos discípulos. Estavam ali zombando deles porque eles não tinham poder para resolver aquele problema. Aí, assim que Jesus chegou, os sacerdotes, os fariseus que estavam ali zombando os discípulos ficaram quietinhos, não tiveram coragem, a ousadia de zombar os discípulos de Jesus na frente dele. Só que Jesus conhece tudo sobre todas as pessoas. Ele conhece o nosso coração e ele consegue ler os nossos pensamentos. Então ele sabia o que havia acontecido. Apenas olhou para aquelas pessoas e perguntou: o que vocês estão discutindo aí? Só que ninguém teve coragem de falar nada, crianças. E vocês sabem o que aconteceu? Vamos saber amanhã o que aconteceu com esse garotinho e o pai dele e aquelas pessoas e até mesmo os discípulos. O que foi que aconteceu? Vamos saber amanhã, tá bom? Então espero vocês para continuarmos essa história. Tchauzinho!